Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães, para falar dos times do futebol brasileiro, dos campeonatos que estão em curso. Sabadão, dia 3 de setembro de 2022, é Brasileirão Série A, 25ª rodada. E nesse sabadão, com 4 jogos, tivemos o Juventude empatando em casa contra o Avaí, jogo pela parte de baixo da tabela. Tivemos o líder do campeonato jogando contra o Bragantino em Bragança, empatando em 2-2, e a torcida reclamando uma barbaridade, falando que o elenco é mal montado, se preocupando, alguns torcedores já se preocupando com a proximidade dos adversários, mas o Palmeiras ainda tem uma margem considerável em relação ao segundo colocado. Pode diminuir ao terminar da rodada? Pode diminuir, mas ainda tem. Terminando a rodada, vai se ver quantos pontos pode ficar, que pode ficar aí o segundo colocado, acho que é o Flamengo, que o Fluminense perdeu. Então é o Flamengo 43, o Flamengo pode chegar a 46, vai ficar a 5 pontos. Ainda é uma margem. Já foi maior, mas ainda tem uma gordura ainda queimada, até porque depois disso, depois de semana que vem, o Palmeiras se classificando ou não para a final da Libertadores, a final da Libertadores não é agora, é mais pro final do ano, em outubro, se não estiver enganado. Ou seja, o Palmeiras vai ter o setembro inteiro só dedicado ao Campeonato Brasileiro, porque não está na Copa do Brasil. Então, ele tem essa margem aí para se dedicar só ao Campeonato Brasileiro e manter essa gordura e, de repente, até voltar a aumentar essa gordura para o segundo colocado, que está envolvido também na Libertadores, só que na Copa do Brasil. Então, acho que a torcida do Palmeiras pode começar a reclamar alguma coisa, tem todo esse direito, mas você tentar falar mal, só que a torcida fala, né? De um treinador, de um elenco que ganhou 2 Libertadores, é o atual bicampeão. Assim, não estou aqui defendendo o jogador, nada disso. Mas o time passa por momentos de altos e baixos. Olha o Atlético Mineiro aí, como é que tá. O Flamengo mesmo, no início do ano, como é que estava. Então, esse carrossel que qualquer time vive. Tivemos também, no final da noite, o América Mineiro vencendo o Coritiba por 2-0. Placar também, para mim, dentro do normal. E tivemos o jogo que a gente vai comentar agora, que a gente vai resenhar. Atlético Paranaense e o Fluminense. Atlético Paranaense que tem um jogo importantíssimo, o mais importante do ano até agora, que é a segunda partida das semifinais da Libertadores. Ganhou do Palmeiras de 1-0 em casa, agora vai decidir fora de casa. Ia pegar o Fluminense, é óbvio, poupando todo mundo. Todo mundo que ele podia poupar para montar um time competitivo para jogar contra o Fluminense, que é um time que vem mostrando aí uma qualidade, vou repetir. Desde o início do Campeonato Brasileiro, que eu venho falando, eu não sei se o Fluminense vai ter fôlego. E o que é fôlego? Elenco para conseguir até o final. Como o Fluminense também está se dividindo neste momento com a Copa do Brasil, mas ficou aí 1 semana, 2 semanas se dedicando só ao Campeonato Brasileiro, dá para manter a parte física, tática, técnica, tudo em dia. O Fluminense não pode reclamar. O Atlético Paranaense é diferente. Teve um jogo difícil contra o Palmeiras, semana que vem tem outro jogo difícil contra o Palmeiras. Então o Filipão
poupou muitos jogadores e fez certo. O Fluminense não. Foi com o que tinha de melhor. Foi aqui com Fábio, Samuel Xavier, Manuel, David Braz, depois de um tempão, volta. Caio Paulista, André Natan, Matheus Martins, Ganso, Arias e o Cano. O time principal aí com a situação do Natan entrando ali no meio, porque o jogador que era do Cruzeiro, agora me fugiu o nome. O nome do menino que foi vendido foi lá para fora. Era ele que estava jogando e estava jogando bem, desempenhando bem. Agora entra o Natan ali no lugar dele. E o Atlético Paranaense vai para esse jogo com o Anderson no gol, que é o goleiro reserva, Orejuela, o Henrique, aqui é Matheus, né? Matheus Felipe, zagueiro. E o Pedrinho pela lateral. Hugo Moura, que não vai jogar o próximo jogo porque foi expulso. Citadini, Rômulo, Vitor Bueno, Coelho, que para mim estranhamente não era para ser reserva, mas parece que pro Filipão ele é reserva. E o Pablo, que na Libertadores ele foi com o Vitor Roque. O Pablo foi o banco, se eu não estiver enganado. Pablo, capitão. Então, o Filipão deu uma poupada. E isso tinha que acontecer. E eu disse, nos meus palpites, o Atlético Paranaense reserva e o Fluminense titular, para mim o favorito é o Fluminense. Mas, irmão, favoritismo é achismo. A gente faz alguns cálculos, faz algumas coisas, algumas previsões de jogadores titulares, reserva, time mais entrosado, menos entrosado. Fiz aí meu parâmetro e para mim o Fluminense poderia ganhar o Atlético Paranaense mesmo jogando fora de casa. Mas não foi isso que aconteceu. Deu Atlético Paranaense 1-0, gol do Pablo de cabeça, que deu o placar final e 3 pontos importantíssimos para o Furacão nesse Campeonato Brasileiro. Por quê? Vamos aqui, rapidinho. Porque o Atlético Paranaense está com 42 pontos agora. Estava na 6ª colocação com 39 pontos. Agora sobe para a 5ª, vai ter que ficar dissecando o Internacional. De repente dá uma secadinha também ali no Corinthians, para o Corinthians não abrir. O Fluminense já não abre mesmo, está com o mesmo número de pontos. A diferença é que o Fluminense tem um saldo de gols melhor do que do Atlético Paranaense. A diferença ali para o Palmeiras agora é de 9 pontos, do Atlético Paranaense para o Palmeiras, que é o líder. É impossível de tirar? Não. Já tivemos campeonatos que teve diferença de 12 pontos que foram tirados. Mas um resultado muito importante, porque nos últimos jogos o Atlético Paranaense teve uma vitória, uma derrota e 2 empates. Então estava precisando vencer e venceu. E o Fluminense, que vem numa oscilação muito grande, perde para o time reserva do Atlético Paranaense, com o seu time titular, com a semana livre para treinar. E eu vou ser bem sincero, vi o jogo todo, demorei um pouco para gravar, porque eu tive que fazer uma situaçãozinha antes. E relembrando aqui os melhores momentos, o Fluminense não tem do que reclamar. O Fluminense não criou situações para pelo menos empatar. A defesa mais difícil quem fez foi o Fábio do Fluminense. O Atlético Paranaense chutou muito? Não chutou muito. O Atlético Paranaense jogou a lá Felipão. E como é o Atlético Paranaense a lá Felipão? Eu já vou te falar, mas já vou logo pedir a você, meu amigo torcedor do Furacão, e mandar logo um abraço para toda a galera, Resenha com o Furacão. Um grande abraço a todos vocês aí, obrigado pela parceria. O canal principal do Resenha com Magalhães voltou a funcionar, então estamos com 2 canais. O principal e o secundário, que é o Resenha com Magalhães Nordeste Sul. Então esse vídeo aqui
vai para os dois canais, beleza? Além do Facebook e Instagram. Então, já peço a você, meu amigo torcedor do Furacão, meu amigo torcedor do Fluminense, eu peço que você curta, compartilhe, inscreva-se no canal, dê o seu like, ative a notificação, coloque seus comentários, entre no nosso WhatsApp, que é o 022 99 22 54 512, que está aqui embaixo na descrição do canal. Você vai lá, diz o seu nome, o time que você torce, que eu coloco você no grupo do seu time. Se você quiser ajudar o canal a crescer, você pode ajudar através do Pix, que é o número do nosso WhatsApp, você pode ajudar através do Superchat, quando estiver fazendo live, você pode ajudar através do clube de membros do canal Resenha com Magalhães, aqui embaixo de azul. E agora você pode ajudar através do Valeu, que é esse coração com cifrão que está do lado do compartilhar. Beleza? Então vamos lá, galera. Se a gente pegar os números do jogo, no Atlético Paranaense não tem mudança alguma. Ou com o time titular, ou com o time reserva. Os números, as estatísticas do Atlético Paranaense é muito parecido. Salvo exceção do jogo contra o Palmeiras pela Libertadores, que o Atlético Paranaense jogou um pouco diferente do que vinha jogando. Esse futebol que o Atlético Paranaense jogou contra o Palmeiras pela Libertadores, esse futebol, para mim, é muito mais cara do Atlético Paranaense. Porém, a gente tem que respeitar. A gente pode não gostar, como eu não gosto. Mas tem que respeitar o estilo de jogo do treinador. Que, para mim, o Atlético Paranaense não precisa jogar da maneira como o Filipão bota para jogar na maioria das vezes. Mas entendo e tem quem goste. Eu não gosto. Esse estilo vai ter momentos que vai funcionar. Vai ter momentos que vai funcionar. Para você jogar um campeonato brasileiro desta maneira, igual o Filipão gosta de armar os seus times, dá para ser? Dá para ser, desde que só tenha um campeonato em disputa. Se você tiver outros, isso pode complicar um pouquinho. Mas é uma tática, é uma forma de jogar. Gostem ou não, é uma forma de jogar. E como todo meu amigo torcedor do Atlético Paranaense sabe, eu não gosto. Mas não é porque eu não gosto que não funcione, que não dê resultado. E deu resultado. Se você pegar a estatística desse jogo, é muito parecida com a dos outros jogos do Atlético Paranaense, com exceção do jogo contra o Palmeiras. Quantos chutes a gol o Atlético Paranaense deu? 7. Em direção ao gol? 2. É os números que o Atlético Paranaense vem mantendo. De chutes, muito poucos. Fluminense chutou 12 vezes. Quantos em direção ao gol? 3. Por que só 3? Porque o Filipão sabe armar bem uma defesa. E dificulta. E como o Fluminense estava com um problema de infiltração, com um problema de criação, o Ganso não estava nos seus melhores dias, o Cano também não. O Cano foi anulado pela zaga do Atlético Paranaense. Se você pegar num bojo completo de táticas de Atlético Paranaense e Fluminense, a do Furacão funcionou melhor. Doe a quem doer, queira ou não queira, goste ou não goste. Atlético Paranaense 1, Fluminense 1, a tática do Filipão funcionou melhor do que a do Diniz, que são opostos. Diniz e Filipão pensam o futebol completamente diferente. Parece até que são técnicos de esportes diferentes. Que não é óbvio, são táticas diferentes, mas que a tática do Filipão sucumbiu à do Diniz. Ganhou na tática, com isso, taticamente o Fluminense não conseguiu jogar, individualmente os jogadores do Fluminense não apareceram muito, porque a tática do Furacão foi superior à tática do Atlético Paranaense. E se você pegar a do Fluminense, né? A tática do Atlético Paranaense foi superior à do Fluminense. E se você pegar os jogos melhores momentos, você vai ver que teve uma cabeçada de centroavante do Pablo, teve um defesaço do Fábio que quase que entra, teve, eu acho que mais uma ou duas criações de jogadas, mas que o Fábio também não precisou fazer grande defesa. Mas a defesa do jogo foi a do Fábio. Como eu falei, o Atlético Paranaense não atacou muito, se defendeu mais do que atacou. É só você olhar a posse de bola. O Atlético Paranaense não teve nem 30% de posse de bola. A posse de bola foi do Fluminense.
Só que se defendeu bem. Se defendeu bem. A gente sabe que isso o Atlético Paranaense faz bem porque tem um especialista que é o Filipão. Mas o ataque, o Fluminense teve posse de bola. Mas qual foi o defesaço que o goleiro do Atlético Paranaense fez? Não me lembro nenhuma. Ele fez algumas defesas que ele estava no meio do gol, bem posicionado, como é característica dos goleiros do Atlético Paranaense. Não são goleiros espalhafatórios, são goleiros que se posicionam bem. Aí eu já venho pegando do Everton, o Santos, agora o Bento, o garoto, o Anderson. São jogadores que se colocam bem, então não precisa fazer gracinha, pulada, salto, Hortal. Eu não me lembro de nenhuma defesaça. Teve uma cabeçada, eu acho que do Marrone, muito parecida com o que o Pablo deu e fez o gol, e o Marrone cabeceou no centro do gol, ele se adiantando a zaga, cabeceou no centro do gol, o goleiro pegou. Depois teve outro lance, uma bola cruzada dentro da área, onde o Ganso e acho que o Caio Paulista se enrolaram ali. Eu acho que se o Ganso não tá na bola, o Caio Paulista ia cabecear pro gol. Se ia fazer o gol ou não, era outros 500. Mas o Fluminense ainda criou algumas situações, principalmente no segundo tempo. Umas 2 ou 3 situações no segundo tempo. Mas o Atlético Paranaense jogou com cara de Atlético Paranaense de Felipe Scolari, de Filipão. O Atlético Paranaense que jogou contra o Palmeiras pela Libertadores foi Atlético Paranaense de Filipão? Não. Aquele Atlético Paranaense é o Atlético Paranaense que eu gosto. Mas não é o estilo que o Filipão gosta. Mas eu gostei do que eu vi. O estilo Filipão é o que a gente está acostumado a ver nos outros jogos. Pouca posse de bola, pouco chute, tentando ser certeiro. Esse jogo que foi hoje, taticamente, com pouco chute, segurando o jogo, não deixando o adversário jogar, uma defesa forte. Esse é o Filipão. E esse estilo venceu o Fluminense, que não conseguiu colocar a sua maneira de jogar. Então, se você olhar pela estatística e pelos momentos, pelos melhores momentos e pelas oportunidades que tiveram, o Atlético Paranaense teve 2 grandes oportunidades, uma fez, a outra o Fábio tirou. E o Fluminense, sinceramente, não criou grandes oportunidades. Teve uma cabeçada, como eu falei, do Marrone, que o goleiro estava no meio do gol, e depois o Ganso e o Caio Paulista se atrapalharam e não deu em nada. Então, irmão, sem blá blá blá, sem nada, Furacão mereceu a vitória, porque taticamente foi melhor e nas chances que teve, foi melhor também. Por quê? Teve 2 oportunidades, acertou 50%. 1-0 Furacão. E o Fluminense criou muito pouco, porque foi neutralizado pela tática do Atlético Paranaense. Parabéns ao Furacão, segue o barco, agora se preparar para o jogo difícil contra o Palmeiras. E o Fluminense tem mais uma semana para se preparar para o próximo jogo. O Fluminense não pode reclamar que não está tendo tempo para treinar. Teve a semana inteira para treinar e agora vai ter outra semana inteira para treinar. Então não pode reclamar de absolutamente nada. Então tá aí, um grande abraço, até mais, valeu, tamo junto, fui!